Vamos então iniciar o nosso estudo sobre o livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. Nós estamos nas instruções dos Espíritos, no terceiro item, os falsos profetas da erraticidade. Fazendo aqui uma recapitulação daquilo que nós estudamos nos textos apresentados por Kardec, nós tivemos aqui, num dos itens que ele trouxe, a passagem da primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Ele diz assim: Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantam no mundo. E aí Kardec então trouxe para nós aqui umas orientações importantes, falando sobre essa passagem de São João. E aqui, novamente, agora, deixa eu pegar aqui, nas instruções nós tivemos um reforço dessa passagem numa comunicação de Erasto, que assina também aqui como discípulo de São Paulo, em 1862. Então, essa é uma das credenciais, essa é uma credencial importante de Erasto, quando ele fala sobre os temas relacionados à mediunidade, temas morais também que são importantes, mas em especial ele tem muitas passagens lá no livro dos médiuns. Então, quando fala que quando ele se apresenta como sendo um discípulo de São Paulo, nós temos ali não apenas um espírito bastante antigo, mas que teve contato com o cristianismo primitivo, como nós dizemos, bebendo na fonte daquilo que havia de mais puro dos ensinamentos trazidos por Jesus. E de lá para cá, um espírito que tem ali uma vivência de, pelo menos aqui, nessa trajetória que nós conhecemos no mundo material, de 2000 anos, fora o tempo vivido antes disso, em outras personificações e vivendo outras experiências. Então, essa é uma credencial que não se pode desprezar, embora naturalmente ele não seja reconhecido dentro do universo cristão, principalmente porque a própria comunicação com os espíritos não é considerada, mas nós espíritas, fazendo uma avaliação não apenas do título com o qual ele se apresenta, mas também sobre a qualidade do conteúdo que ele traz para nós, conhecimentos profundos, conhecimentos importantes, que vão direcionando os nossos estudos e práticas também dentro da doutrina espírita. Nessa situação, então, falando sobre os espíritos, não acrediteis em todos os espíritos, que foi o título que nós vimos aqui que Kardec apresentou, e depois aqui os falsos profetas da erraticidade. Essa orientação ela é voltada, em especial, para a prática mediúnica. Então, ela teria pouca utilidade para aqueles que vivem o cristianismo dentro das escolas filosóficas que nós conhecemos. Porque falar sobre os falsos profetas da erraticidade, ou seja, daqueles espíritos, olá Roberta, daqueles espíritos que habitam o mundo espiritual e se comunicam conosco dentro desse universo cristão, ou nós temos ali os santos, ou temos os demônios. Então, a partir desses títulos, dessas denominações, o mundo espiritual é classificado naquilo que é bom, naquilo que é mal, sem compreender a real influência que o mundo espiritual exerce sobre o mundo físico. E muito interessante também, porque quando nós falamos em práticas mediúnicas, dessa forma tão ostensiva, dessa forma tão reconhecida, nós temos aqui no Brasil duas religiões, vamos dizer assim, que de um modo geral acabam... que de um modo geral vivenciam essa prática ostensiva em suas atividades cotidianas. No caso, é a doutrina espírita e também a própria Umbanda.
né? A Umbanda também, através das consultas espirituais. Nós temos ali vários espíritos que se manifestam. Temos aqueles, né, com aquelas personificações de pretos velhos, de índios, de caboclos e também de pessoas comuns que viveram aqui como encarnadas, mas também muitos espíritos que se manifestam trazendo para nós nomes de personalidades importantes que viveram aqui no mundo físico. E esse é um grande problema, né, porque o mundo espiritual já exerce uma influência muito grande sobre o mundo físico, e nós aceitamos essa influência, né, pela tendência que nós temos à submissão àquilo que é sobrenatural, aquilo que é místico, né? Então, quando o espírito fala, todo mundo presta muita atenção pelo fato de ser um espírito. Essa é uma tendência natural de todos nós que somos aqui encarnados, seres humanos como um todo. Falou em espírito, todo mundo já presta atenção, seja de uma forma positiva, seja de uma forma negativa, né, com medo de assombrações, ou com essa idolatria, com essa adoração toda que nós vemos hoje. E aí então, naturalmente, o espírito já tem essa influência. Quando ele utiliza então de um nome que foi importante aqui no nosso mundo, então ele começa a exercer não apenas essa influência, mas também exercer uma certa autoridade. E é aí que nós nos deixamos levar. Seja uma autoridade de personalidades do mundo normal, ou seja uma personalidade do universo religioso. Como, por exemplo, um espírito que se manifesta dentro de uma escola religiosa que não seja essas duas que eu comentei com vocês. A doutrina espírita ou a Umbanda, que são aquelas, mais uma vez, que têm essas práticas mediúnicas de uma forma natural. Mas nós temos também, muitas vezes, manifestações espirituais dentro de outras religiões em que se estabelece uma comunicação direta, em que os espíritos falam com as pessoas. E aí então utilizam denominações como Jesus, como Maria, no caso, dentro do mundo católico, Jesus, dentro dessas duas escolas católicas e evangélicas. Temos ali o Espírito Santo, que também se utiliza dessa denominação. E então as pessoas ouvem. Isso para nós pode parecer algo muito distante da realidade, mas acontece com mais frequência do que nós imaginamos. Só que isso naturalmente não é velado, não é demonstrado para todos nós. No caso, por exemplo, dessas sessões que aparecem, sessões de desobsessão, que nós chamamos de desobsessão, mas são utilizados nomes variados, né, como exorcismo, como sessões de descarrego, dentre outros nomes. Nós temos espíritos também que, para mostrarem sua autoridade, utilizam nomes que provocam grandes efeitos sobre essas comunidades, né, como sendo demônios, como sendo diabos, como sendo tantos outros nomes que são utilizados. Então nós vemos ali que os espíritos se utilizam de uma forma bastante leviana dessa posição de influência que eles ocupam. Então o mundo espiritual naturalmente influencia o mundo material. No caso em especial que nós estamos tratando aqui, é exatamente daquele, vamos dizer assim, do grupo elevado, que seriam os espíritos que se colocam como espíritos bons, espíritos sábios, profetas. E nessa comunicação especial para nós, espíritas, ela tem exatamente essa importância de nos ajudar a dirigir as práticas mediúnicas. Para aquelas religiões que, porventura, tivessem a oportunidade de aprender sobre mediunidade, também saberiam regrar os fenômenos que acabam surgindo, né, no meio das suas práticas. Então nós temos ali aqueles transes que acontecem, porque quando nós falamos, por exemplo, dentro da Igreja Católica, nós temos ali pessoas que também já viveram experiências de fenômenos mediúnicos. Basta a gente lembrar, né, naquele livro que nós estudamos algumas passagens, A Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares, em que ele traz para nós ali, cada capítulo, uma personalidade dentro da Igreja que foi beatificada ou foi principalmente canonizada em virtude da faculdade mediúnica ostensiva que possuíam. Muitas vezes com comunicações, disseram ouvir vozes de outros santos. Eu me recordo, por exemplo, né, já contei para vocês essa história, estudando num colégio católico, num colégio de padres salesiano, colégio Dom Bosco. Então nós aprendíamos a história, né, a biografia
dessa personalidade. E ali então tinha aquela história que ele e São Domingos Sávio tinham uma relação muito próxima. E aí então um combinava com o outro, né? Olha, quem morrer primeiro volta para contar como era. E aí depois então veio aquela história de um morreu, aí voltou numa carruagem de fogo, provocou então aquela visão e tudo mais, né? Então nós vemos que isso acontece dentro desse meio. Só que ele é visto como uma influência demoníaca, vamos combinar, ou uma influência demoníaca ou uma influência de santos. E não se pensa, por exemplo, naquelas influências sutis que acabam acontecendo dentro dessas relações. Só que nesse caso, pelo fato da prática mediúnica não ser algo que faça parte da rotina dessa religião, poucos cuidados são aplicados para filtrar a qualidade dessas informações. No caso dessas práticas comuns que existem dentro do meio espírita, nós temos então uma forma muito natural de lidarmos com aquilo que acontece. Então é feita uma instrução, como aquilo que Kardec trouxe para nós, no caso do livro dos médiuns, ele era inicialmente chamado de Manual dos Evocadores. Então, ou seja, ensinava as pessoas a fazerem evocações dos espíritos, seja para instrução, seja para uma comunicação consoladora de um ente querido desencarnado, seja para assistência ao mundo espiritual, atendendo aos espíritos sofredores. Então Kardec trazia aquele manual feito de uma forma muito cuidadosa para que essa prática mediúnica seja bem exercida. Então nós tivemos ali vários capítulos que Kardec coloca, desde das ilusões que são provocadas, das manipulações por aqueles que querem vivenciar de uma forma, ou demonstrar de uma forma falsa o exercício da mediunidade. Temos ali então o aprimoramento das técnicas de psicografia, de psicofonia, que naquele caso, hoje nós chamamos de incorporação, dentre outras práticas também, trouxe vários exemplos. Então o manual pronto, de todas toda a receita para uma boa prática. Só que com o passar do tempo, nós temos então aqueles pequenos detalhes que não constam em manual. Seria mais ou menos como alguém que faz ali uma faculdade de engenharia, aprende todos os cálculos possíveis naquele momento, aprende ali sobre várias situações, mas somente no dia a dia, no cotidiano, ele vai se deparar com situações em que ele vai ter que utilizar a criatividade e a iniciativa para encontrar uma solução. A mesma coisa acontece na medicina, se aprende de tudo. Mas só no dia a dia mesmo, no consultório, no hospital, durante as consultas, é que o médico vai conseguir utilizar o conhecimento que ele adquiriu e mais ainda aquela iniciativa de encontrar soluções. Dentro das práticas mediúnicas acontece a mesma coisa. Nós temos ali cursos que são oferecidos para que os futuros médiuns, praticantes da mediunidade, aprendam sobre técnicas, situações, mas somente também no cotidiano é que isso vai acontecer. Então não é à toa que nós temos então os estágios que são feitos não apenas nas universidades, nos cursos, mas também mesmo dos centros espíritas, quando se aprende teoricamente estudando o livro dos médiuns e depois se faz aquele estágio para poder vivenciar algumas das experiências. Então esse caso específico, os falsos profetas da erraticidade, é uma das situações que nós nos deparamos dentro das reuniões mediúnicas, principalmente naquelas reuniões instrutivas. Porque no caso das reuniões de desobsessão, da assistência a espíritos sofredores, lembra que o sofredor ele pode ser aquele espírito que nós o vemos como um pobre coitado que está sofrendo, como pode ser um espírito sofredor que sofre pelo próprio endurecimento, pelo próprio orgulho que ele está vivenciando. Então ele se utiliza algumas vezes de algumas denominações exigindo respeito, que nada mais é do que uma característica daquilo que ele vivia durante a sua última encarnação, ou durante algumas encarnações. Então quando ele viveu no mundo material, ele tinha ali aquela posição, ele tinha uma influência, ele tinha um certo poder, e no mundo espiritual é a mesma coisa. Só que com o passar do tempo, muitas vezes nós encontramos espíritos que já desencarnaram há 50, 60, 70 anos. Sem falar naqueles que muitas vezes têm uma desencarnação secular. Então para poder falar assim, eu sou o Zé da Silva, que viveu em tal lugar,
que naquela época ele poderia ter algum tipo de poder, algum tipo de influência, no presente isso não significa absolutamente nada. Eis aí então que o espírito, para manter aquele status que ele possuía, utiliza então a denominação de uma personalidade que ficou ali imortalizada, vamos dizer assim, nos registros da nossa história. Então ele acaba manipulando aqueles que são os médiums, aqueles que são os participantes de uma reunião mediúnica. Então, de um lado negativo, temos os obsessores que querem também exercer aquela autoridade, temos alguns sofredores, alguns espíritos ainda vivendo na ignorância, que também desejam essa mesma sensação de poder, esse mesmo exercício de poder. E temos também dentro das reuniões instrutivas. Esse é o grande problema. Porque sofredor e obsessor, nós já sabemos que é um espírito que se encontra em desequilíbrio necessitado de assistência. Mas e durante as instruções? Em que nós mantemos a nossa mente aberta, o coração aberto para receber uma nova lição. Se o grupo mediúnico não for um grupo bem estruturado, espíritos vão ali se manifestar, trazendo sem dúvida nenhuma instruções. Mas a pergunta que nós fazemos é, qual a qualidade dessas instruções? Se for um espírito qualquer que fala alguma coisa que parece ser meio absurda, ele acaba sendo ignorado e não se fala mais nisso. Mas e se for um espírito com um rótulo, com um título de alguém especial que traz uma orientação? Como comentamos no início, o mundo espiritual naturalmente já exerce uma influência sobre o mundo físico. Basta um espírito aparecer e falar para você alguma coisa, fazer algum tipo de ameaça, que a nossa cabeça começa a girar. Alguém chega para você, por exemplo, para a gente poder perceber como muitas vezes isso acontece entre espíritos perturbados durante processos de obsessão. Se algum encarnado chega para você e fala assim, estou com a impressão de que você vai morrer. Aí você dá aquela risadinha, ignora, incomoda um pouco mais e coisa e tal. Mas e se um espírito chega e fala para você, olha, você vai morrer? Aí pronto. Aí o chão começa a estremecer, porque quem disse aquilo é um espírito, e o espírito sabe tudo. Pelo menos essa é a visão que nós temos. O espírito traz para nós, oferece para nós uma ameaça mais grave. E nós temos aí a mídia, né, trazendo filmes de terror, falando sobre o sobrenatural, mostrando para nós ali as forças do mal, as forças sombrias e tudo mais. Então isso vai mexendo com a nossa cabeça. Então o mundo espiritual já é visto por nós como algo que se encontra num patamar superior. E não vendo com essa mesma igualdade que nós temos hoje. Porque os espíritos, como Kardec lembra, nada mais são do que os homens que morreram. E ele chega no mundo espiritual com o mesmo conhecimento que ele tinha, com os mesmos valores que ele tinha. Talvez tenha conhecimentos do mundo espiritual que nós ainda não temos esse acesso, mas em termos de valores, em termos de virtudes, imperfeições, ele continua sendo o mesmo indivíduo. Então isso não mostra para ele nenhum tipo, por exemplo, né, Zé, essa parte da ideia das macumbas que nós temos hoje, desses trabalhos que são apresentados, isso exerce sobre nós um medo muito grande. O que é natural, né? Afinal de contas, estamos mexendo com o sobrenatural. Mas, então, voltando aqui para as nossas reuniões. Dentro dessas reuniões de instrução, reuniões de orientações, de consultas espirituais, os espíritos então dão ali o seu parecer, a sua visão, de acordo com as consultas que são apresentadas. Esse cuidado que se tem que ter sobre esses falsos profetas da erraticidade, nós temos então ali orientações que são das mais variadas, desde uma orientação pessoal, para a vida daquela pessoa, para aquele momento daquela pessoa, como temos ali orientações que dizem respeito a grupos, a comunidades, até mesmo à humanidade. Um espírito pode se manifestar dizendo assim, eu vim avisar para vocês que uma grande catástrofe vai abalar o mundo. Aí a nossa cabeça mais uma vez começa a girar, porque afinal de contas foi um espírito que disse e o espírito sabe tudo. Não levamos em consideração a qualidade das informações e até mesmo o caráter desse espírito. Então esses falsos profetas, eles podem, esse nome falso profeta, a palavra profeta, ela lembra, né, quando você fala nesse nome, utiliza esse título, nós de imediato voltamos a nossa imaginação para o Antigo Testamento, os antigos profetas que falavam com Deus e coisa e tal. Mas na verdade, a forma como Erasto apresenta esses profetas são esses espíritos pseudo-sábios,
esses falsos profetas, os pseudo-sábios nas várias esferas de atuação, na esfera pessoal, na esfera de uma comunidade, na esfera da humanidade. E eles então apresentam todo o seu, entre aspas, conhecimento, interferindo de uma forma bastante negativa sobre a comunidade de encarnados, exatamente porque nós somos muito influenciáveis, suscetíveis a esse tipo de influência. Então vejamos aqui o que Erasto traz para nós sobre esses cuidados que nós devemos ter. Isso de imediato, ele acaba sendo uma situação muitas vezes bastante distante da nossa realidade. Porque podemos perguntar assim, quem aqui participa regularmente de uma reunião mediúnica? Teremos poucos. Portanto, esses que têm contato com essas reuniões mediúnicas presenciam essas situações em que os espíritos trazem para nós informações, orientações e tudo mais. Mas e os demais que não têm contato regular com esses espíritos? A pergunta seria, qual a utilidade então desse tipo de estudo que nós estamos fazendo hoje? Já que eu não vejo nenhum espírito falando, por que eles me influenciariam? Aí eu falo para vocês assim, mas e os livros que nós lemos? E as ideias que são passadas de um indivíduo para outro, através de estudos, através de palestras? Que eu poderia dizer para vocês assim, porque teve um livro que um espírito disse tal coisa. Eu, indiretamente, estou sendo influenciado por aquela informação de um espírito que se comunicou com o médium, transmitiu uma informação, essa informação foi publicada num livro, e esse livro, então, chegou ao público. E ali começamos a ler. E olha que nós temos aqui orientações das mais variadas. Já peguei livros assim de situações que foram passadas em termos de profecias, em termos de orientações que dizem respeito à própria humanidade, trazendo para nós rótulos, de um espírito que chega, algo que é muito comum, que nós vemos, um espírito que chega e fala assim, tal espírito foi fulano em outra encarnação. Quantas vezes nós já ouvimos situações como essa? Aquele espírito foi um rei, aquele espírito foi um pagão, aquele espírito foi um general, aquele espírito foi uma personalidade. Então nós começamos a nos deixar levar por essas fantasias e a nossa percepção do mundo começa a se transformar. Porque nós pensamos assim, fulano foi mal no passado, hoje ele continua mal, ele foi bom, mudou. E esses espíritos que trazem essas supostas revelações trazem para nós uma influência nessa percepção da realidade do mundo espiritual. Quais são os pilares que nós temos na doutrina espírita? A reencarnação, que faz parte de um processo natural de evolução, a lei de causa e efeito, tirando para nós, modificando completamente a ideia do castigo, das punições ou das recompensas não merecidas. Temos ali também a influência do mundo espiritual, mas aí nós começamos a estudar para entender de que forma que essa influência acaba acontecendo. Temos ali a existência de Deus, que rege o nosso mundo através de leis, tendo os princípios dos mais elevados, atingindo a perfeição absoluta. Então esses são os principais pilares que nós temos na doutrina espírita e também a própria continuidade da vida no mundo espiritual. Então esses 5 pilares para nós são os básicos. Mas quando começamos a entrar nos detalhes de cada um deles, de falar assim, eu aceito a reencarnação como sendo um princípio evolutivo. E aí chega um espírito e começa a trazer uma série de fantasias sobre reencarnação. Tivemos casos, por exemplo, uma situação prática, em que uma pessoa nos procurou no nosso trabalho de orientação, lá do espiritismo.net, e ela disse assim, encontrei com uma médium, através da qual um espírito disse que eu vim reencontrar com tal pessoa e eu vou me casar com ela. Mas ele não me ama, o que eu faço? Pode parecer uma coisa banal, mas para a vida daquela pessoa envolvida naquele sentimento profundo, ela sai completamente da realidade e vive em função dessa promessa. E quando nós começamos a abranger um pouco mais a área de influência das orientações que são passadas, quando se fala numa família, quando se fala num grupo, num centro espírita, numa igreja, quando falamos de uma cidade, de uma nação, falamos da humanidade,
Então alguém disse, então quer dizer, o fato de eu não ter contato direto com os espíritos não significa que eu esteja protegido dessas orientações, porque ela vai me chegar indiretamente através de alguém que me falou alguma coisa, ou através de uma publicação que foi feita, através de alguém que me falou alguma coisa. É muito comum, principalmente nos Estados Unidos, programas em TV a cabo de médiums, de oráculos, astrólogos, adivinhos. E aí então aparece na televisão, coloca ali o número do cartão de crédito, você digita o número do seu cartão, pega aquele telefone e a pessoa faz uma consulta espiritual por telefone. E por mais incoerente que isso possa parecer, já que os Estados Unidos ele tem ali como base religiosa as religiões evangélicas, temos muitas pessoas que sustentam esse tipo de programa. Porque aquela pessoa demonstra um poder sobrenatural, a gente não viu nada seu. Porque tem cada coisa que aparece por aí. Então fala sobre práticas, fala sobre comportamentos, fazem promessas. E quem fala sobre tudo isso, claro que nós temos aqueles médiums que são os charlatães, mas nós estamos falando aqui dos contatos espirituais legítimos. Mas o fato de ser um contato espiritual legítimo não significa que seja de qualidade. Porque o médium pode inventar. Lembra que nós comentamos, né, sobre o filme Ghost, onde nós tínhamos ali, né, a Whoopi Goldberg interpretando a Oda Mae Brown, que era aquela suposta médium que fazia aquelas caras e bocas, que tinha as irmãs que davam aquele apoio, né, para todo o charlatanismo que elas tinham. Até que ela acabou tendo contato depois com espíritos verdadeiros, mas nós temos esses casos não entrando nessa parte do charlatanismo. Estamos falando sobre fenômenos legítimos. Mas estamos também avaliando a qualidade desses fenômenos legítimos. Então nós que não temos contato, né, para concluir esse raciocínio, nós que não temos contato com os espíritos de uma forma direta ou de uma forma frequente, sofremos também as influências indiretamente. Você vai a um centro espírita, se senta ali no auditório para ouvir uma palestra, e aí então o palestrante começa a falar coisas que ele leu, que ele ouviu, que alguém falou para ele. Partimos do princípio de que aquele palestrante está falando alguma coisa que é absolutamente verdadeira. E quando ele traz um comentário, desses que são meio absurdos, desses que são meio esquisitos, ele está exercendo um tipo de influência sobre aqueles que ouvem essa palestra. Ele chega, por exemplo, uma situação simples, uma coisa boba. Quando ele diz assim, olha, nós recebemos a orientação de um espírito, isso ele falando no auditório, que é importante que vocês venham com roupas claras, porque roupas claras mudam a nossa percepção. As roupas claras nos deixam mais acessíveis às vibrações positivas do plano astral. Utiliza essa expressão esotérica. E aí então a pessoa começa a jogar fora as roupas pretas que ela tem, porque ela acredita que aquilo realmente não vai servir. A princípio a gente pensa assim, mas é uma coisa boba. Dependendo do grau de influência a que essa pessoa seja suscetível, isso muda o comportamento dela. Ela deixa de se relacionar de uma forma saudável, começa a ficar crítica com relação à vestimenta das pessoas. Algo que não tem sentido, mas que um espírito falou para alguém, e alguém passou para o outro e acabou chegando depois no público. Então essa orientação é importante. Falsos cristos e falsos profetas, esses falsos profetas da erraticidade, falando daqueles que falam diretamente para os grupos mediúnicos, como também aqueles que indiretamente influenciam comunidades. Então nós não estamos protegidos desse tipo de influência, porque de alguma forma ela vai chegar até nós. Um grupo mediúnico pode manter restrita aquela informação somente entre eles. Mas de um modo geral, mesmo com boa intenção, ele vai dizer assim, não, os espíritos estão trazendo para nós algo que nós precisamos passar para a comunidade. Essa é uma orientação importante, a gente precisa fazer com que todo mundo saiba. E ele faz isso de boa vontade. E ele traz uma informação positiva, uma informação verdadeira no outro dia, uma informação real no outro dia, e de repente ele traz uma informação falsa. A intenção é das mais nobres, mas a qualidade daquilo que ele está fazendo já acaba sendo imperfeita, exatamente por não ter esse cuidado de filtrar aquilo que chega do mundo espiritual.
Vamos aqui então ao que Erasto traz para nós de orientação. Então, mais uma vez, Erasto, discípulo de São Paulo. Então, se a gente ouve muito falar, né, não, porque Erasto para cá, Erasto para lá, mas quem é esse tal de Erasto e quem é ele para falar esse tipo de coisa? Ele é alguém que ajudou simplesmente São Paulo a difundir os ensinamentos cristãos desde a sua origem. E de lá para cá, nesses quase 2000 anos, vem trabalhando no mundo espiritual para nos ajudar nessa evolução, nessa transformação, e em contato com os grupos mediúnicos, através dessas orientações, ou diretamente junto com Kardec, conseguiu orientar de uma forma muito positiva, favorável dentro das práticas mediúnicas. Então vamos lá. Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também, e muito mais numerosos, entre os espíritos orgulhosos que, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião e retardam o trabalho de emancipação da humanidade, impingindo-lhes os seus sistemas absurdos através de médiuns que os servem. Aqui abre um parêntese também. Quando nós falamos em médiuns, a primeira imagem que vem na nossa mente é um grupo mediúnico. É aquela mesa dentro do centro espírita, rodeada de pessoas, fazendo ali aquele trabalho e tudo mais, mas nós temos que lembrar que nós temos aqueles que poderíamos chamar de médiuns autônomos. São aqueles médiuns que têm ostensividade, mas que trabalham em casa. São aqueles médiuns que não têm uma prática, vamos dizer assim, organizada, de se reunir, de fazer consultas, mas ele tem contato o tempo todo, ele ouve espíritos e vai passando essa informação. Não, porque meu amigo espiritual, porque alguém me disse, alguém falou, e ele vai então comentando. Me lembro, por exemplo, de uma situação em que o Raul Teixeira contou essa história, em que chegou uma senhora para ele e falou assim: Raul, estou vendo um obsessor do seu lado. O Raul olhou para ela e falou assim: só um? E os outros? Né? Ou seja, levou na brincadeira, quer dizer, com o Raul Teixeira, falar que tinha um obsessor do lado dele, da forma como ele trabalhava e pela qualidade que ele tinha. Mas nós temos então esses médiuns que não estão cadastrados em instituições, não fazem trabalhos regulares, mas vivenciam isso, conversando com pessoas, tentando ajudar aqui, tentando ajudar ali. Não faz uma psicografia, mas é um médium vidente, um médium audiente. Então nós temos também essas pessoas que se servem de instrumentos de comunicação para esses espíritos. Vamos lá. Esses falsos profetas, para melhor fascinar os que desejam enganar, e para dar mais importância às suas teorias, disfarçam-se inescrupulosamente com nomes que os homens só pronunciam com respeito. Nesse caso nós entramos então nas personalidades conhecidas, né, regionalmente, mundialmente, dentro do meio religioso, dentro do meio social, como também pessoas que exerceram influência dentro de um núcleo, de uma família. Uma avó, um tio, um conhecido. Não temos hoje, por exemplo, várias comunicações de espíritos que se chamam Chico Xavier? E aí então o problema é que os médiuns que se manifestam são médiuns conhecidos. E aí então Chico Xavier se manifesta aqui, depois ele se manifesta ali e começa a trazer comunicações. Qual informação é verdadeira? Qual médium está fazendo um trabalho verdadeiro? Qual desses espíritos de fato é Chico Xavier? E é claro que não é de imediato que o espírito apresenta uma falha na sua comunicação. Dependendo do seu propósito, primeiro ele envolve, ele cativa, vai ganhando a confiança e depois, sutilmente, ele vai trazendo então o seu toque pessoal. Muitas vezes de uma forma agressiva, se o seu propósito for realmente um propósito negativo, ou outras vezes simplesmente um pseudo-sábio que quer mostrar o seu conhecimento, a sua sabedoria, e muitas vezes exagera um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ninguém vai perceber, mas eu quero mostrar que sei. E aí começa então a causar essa confusão. Então esse disfarce que eles utilizam são na verdade uma estratégia porque nós somos vulneráveis a isso.
Nós estamos ansiosos, mas não é assim que nós vemos. Numa comunicação, a primeira coisa que nós perguntamos é quem é o espírito que escreveu? De quem é a assinatura? Pois é, Fernando, o detalhe é esse. O espírito pode se comunicar com quem ele quiser. Mas a pergunta é, por que um espírito tão famoso como Chico Xavier se daria a esse trabalho de se comunicar com vários médiuns, sabendo que isso ia gerar confusão? Essa é a grande pergunta que nós fazemos. Principalmente ele, sabendo que exercia uma influência sobre a sociedade, era uma pessoa muito querida, é uma pessoa que todo mundo tem uma grande expectativa de ouvir o seu comunicado. E aí então, se vamos supor que seja um espírito, como nós, por exemplo. Eu desencarnei, coisa e tal, e aí então eu vou me comunicar com vocês. Pelo carinho, pela confiança e tudo mais que eu tenho com o grupo, que eu tenho com vocês e tudo mais, e por aquilo que vocês conhecem a meu respeito, não que a comunicação seja de qualidade, né, ou seja, tenha alguma validade, mas é só para vocês terem uma ideia. Eu vou me comunicar com vocês de uma forma que eu faça com que vocês tenham confiança naquilo que eu estou falando. Aí eu apareço por um médium aqui da sala, deixa eu pegar um aqui, deixa eu pegar você mesmo, Fernando, você é minha médium. Me comuniquei com a Fernanda veio e falou assim, olha, o Zé que se comunicou comigo, e ele falou para vocês que em São Paulo está 21 graus. Aí depois, na semana que vem uma outra pessoa e falou assim, o Zé que também se comunicou comigo. Não apenas o próprio espírito perde credibilidade, como os médiums também perdem. E quando nós falamos com o Chico Xavier, imaginemos o efeito, o impacto que isso causa sobre todo o Brasil. Não é sobre o pessoal de São Paulo, o pessoal de Uberaba. É o Brasil todo que está na expectativa de ouvir uma comunicação. E sendo um espírito como ele era, com o cuidado que ele tinha, por que ele provocaria esse furor todo, sabendo que as pessoas se sentem assim? Então a gente vê assim que o próprio espírito se precave disso, ele evita causar esse tipo de problema. A gente vê, por exemplo, Joana de Ângeles. Por que essa fidelidade? Exatamente a pergunta, como vamos saber se é Chico? Esse é um desafio imposto pela própria prática mediúnica. É uma coisa que nós não vamos, de uma hora para outra, saber. Não vai ser através de uma mensagem, 2 mensagens. São várias mensagens, muitas vezes anos. Por exemplo, o próprio Chico, para poder, lembrar aqui o que a Angelina colocou, para ter a confiança de Emmanuel, foi uma relação que ela foi se estreitando durante muito tempo. O próprio Divaldo com Joana de Ângeles, com o Dr. Bezerra de Menezes, que é um espírito que também se comunica através de outros médiuns além do Divaldo. Basta a gente lembrar que a Dona Ivone da Amaral Pereira tinha uma comunicação muito estreita com o Dr. Bezerra de Menezes. Na LBV, Legião da Boa Vontade, também tem trabalhos mediúnicos, de cura em especial, em que o Dr. Bezerra de Menezes se manifesta também. Mas a pergunta é, como é que a gente vai fazer isso? De uma forma muito simples, sem qualquer tipo de pretensão. Por que vocês estão aqui na sala? Porque o estudo é legal, porque a gente tem um ambiente bacana para trabalhar e coisa e tal. Mas o que faz vocês acreditarem naquilo que eu falo? É ouvindo 1 dia, 2 dias, 3 dias, tendo afinidade de ideias, tendo concordância, discordância, até que nós conseguimos criar um laço. Houve a necessidade de nós termos tempo para essa afinização. Então, imagina quando a gente fala de um espírito com uma envergadura desses que nós estamos falando agora. Você frequenta um centro espírita, você vai um dia, gostei daqui, gostei daquela pessoa, gostei do outro, me senti em casa, me senti bem. Quanto tempo demorou esse processo? Não tem horas que você chega num grupo e fala assim, é legal, mas não me interessa mais, eu vou embora. Tem alguma coisa que me incomoda. Então, quer dizer, dentro dessa ideia de nós nos afinizarmos, de nós começarmos a ganhar confiança, com o mundo espiritual é muito mais difícil, porque no mundo espiritual nós não vemos com quem nós estamos falando. O contato que nós temos é com o quê? Com a mensagem. Mas quando nós aprendemos, o que nós aprendemos sobre essa avaliação? A mensagem, o médium, o objetivo do trabalho. Nós vamos juntando então vários elementos para formarmos essa base que nos dá condições de avaliarmos. O Chico se comunicou. Quem é o médium? Foi fulano. Tá. Vamos aguardar o trabalho desse fulano. O que ele faz? Qual é o grupo que ele frequenta? A gente tem essa referência do centro espírita.
que é importante. Ele publicou livros. Que livros são esses? Tivemos outras comunicações do Chico. O que dizia essa mensagem? Ou seja, Kardec lembrava para nós assim, temos que ser muito chatos nesse sentido. Mas pelo fato de nós sermos muito influenciáveis, nós simplesmente não deixamos levar. Nossa, o Chico se comunicou, calma. Primeira vez que o espírito se comunica, você já acha que é ele de cara? E um espírito sábio, conhecedor dessas práticas, ele não vai se sentir ofendido por não ter sido reconhecido de imediato. Não é à toa que quando nós vemos essa rotina de práticas mediúnicas, muitos espíritos se assinam simplesmente um amigo espiritual. Um espírito protetor, um amigo espiritual, se coloca com pseudônimo. Por que tudo isso? Para evitar que as pessoas se apeguem ao nome, mas que elas valorizem principalmente o comunicado. Mas nós precisamos disso, nós gostamos disso. É aquele orgulho que nós sentimos, olha que legal, o espírito se comunicou. Mas e aí? Junto com esses espíritos, nós temos também outros tantos que se comunicam e se aproveitam dessa mesma expectativa que nós criamos. E aí começam falando doce, falando de uma forma tranquila. É mais ou menos igual ao namoro, né? Namoro é presente do dia dos namorados, são flores, são carícias, aí o tempo vai passando, a intimidade vai se estreitando, aí então cada um vai abrindo a sua asa. E acabou a era do romantismo e começamos então a entrar na realidade. E esses espíritos levianos não apenas mostram sua personalidade, mas também começam a exercer ou pôr em prática o seu plano de influência, que muitas vezes é um plano negativo, que é para o seu próprio benefício, para enaltecer o seu orgulho, a sua vaidade, ou é para causar algum prejuízo para aqueles que se submetem a essa influência. Continuando, vamos lá. Bom dia, pessoal que chegou. Aqui mais uma vez. Tá. São eles que semeiam os germes das discórdias entre os grupos, que os levam a isolar-se uns dos outros e se olharem com prevenções. Aqui nesse caso nós falamos dos espíritos que trabalham influenciando grupos mediúnicos. Quando ele fala em grupos, hoje nós podemos chamar de centros espíritas. Quando um espírito vem falando assim, olha, o trabalho que vocês fazem aqui é um trabalho bonito, olha só que linguagem que eu vou utilizar, hein? É um trabalho bonito, é um trabalho nobre, e vocês precisam disseminar esse exemplo, porque infelizmente vemos muitos grupos irmãos que ainda não compreenderam o real objetivo da nossa doutrina. Vocês precisam ensinar para eles isso. Pronto. Criamos na expectativa de que eles são e os outros não são. Começam a olhar para o outro como se eles fossem superiores, como eles fossem melhores, e eu utilizei palavras doces. Não criei nada além daquilo de dizer porque os outros não prestam, nada. Enalteci a vaidade, o orgulho, dei aquela massageada no ego. Muitas vezes o espírito pode ter razão, sim. Mas e quando ele faz isso com o propósito de exercer essa influência? De provocar aquele sentimento de fascinação, que nada mais é do que um processo obsessivo. Fascinação significa eles ficarem fascinados pelo poder, pela posição, pela glória. E aí então separando um centro espírita do outro. Porque aí então o médium vai chegar, conversar com o outro médium e dizer assim, vocês precisam frequentar o nosso centro que a gente tem algumas coisas para ensinar para vocês. Aí o outro já começa a dar aquela rosnada e fala assim, mas espera aí, por que vocês têm para ensinar e nós não temos? E aí começa então a criar aquela ruptura, onde deveria na verdade haver harmonia, haver aproximação. Por isso coloca assim, né? De novo, são eles, esses espíritos que são colocados como personalidades, são os pseudo-sábios, são eles que semeiam os germes das discórdias entre os grupos que os levam a isolar-se uns dos outros e a se olharem com prevenções. Então é aquela coisinha de ficar olhando um para o outro meio atravessado, um se achando melhor do que o outro, e aí o propósito que é a disseminação.
Porque tudo aquilo que a gente fala de prática mediúnica, de uma estrutura de um centro espírita, o único objetivo que tudo isso tem é de difundir os ensinamentos do Evangelho. Nada mais do que isso. Se esses grupos não cumprem esse papel, eles estão, na verdade, se iludindo. É a mesma coisa que acontece junto das instituições religiosas de modo geral. Qual é o propósito delas? Moralizar o nosso planeta. Moralizar as pessoas. Se ela não cumpre esse propósito, então ela está falhando no seu objetivo. Ela está trabalhando por si mesma e não pela humanidade. Bastaria isso para os desmascarar, porque assim agindo, eles mesmos oferecem o mais completo desmentido ao que dizem ser. Cegos, portanto, são os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. Mas a gente lembra sempre que os espíritos são hábeis. Conhecem as características de cada grupo, conhecem as personalidades, utilizam dessa forma sutil de influenciar, vai disseminando silenciosamente essas sementes que com o passar do tempo vão germinando, porque nós somos influenciáveis. Mas há ainda muitos outros meios de os reconhecer. Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Então, concordareis comigo em que, sempre que um espírito indicar, como remédio para os males da humanidade, ou como meios de realizar a sua transformação, medidas utópicas ou impraticáveis, pueris e ridículas, ou quando formula um sistema contraditado pelas mais corriqueiras noções científicas, só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Aqui ele coloca ignorante e mentiroso, eu acrescentaria e ou mentiroso. Porque a gente lembra sempre, né, que de boa vontade, de boas intenções, o inferno está cheio. Muitas vezes é um espírito que tem boa vontade, como nós aqui. A boa vontade de nos encontrarmos todos os dias, falarmos sobre a doutrina. Mas a pergunta é, nós estamos fazendo a coisa certa? No nosso ponto de vista, sim. Os resultados desse estudo, desse trabalho, traz algum benefício para todos nós? Para uns sim, para outros mais ou menos, para outros não. Alguns veem com coerência, outros acham que não. Então, quer dizer, a nossa intenção é da melhor. Nós encontramos também no mundo espiritual muitos espíritos que têm essa boa intenção de se aproximar, de se juntar, de ajudar. Mas e o resultado? Será que é aquele mesmo? Por isso, então, nós temos aqui, dentro dessas orientações, essas fórmulas que são apresentadas. A gente tem naturalmente aquilo que é pessoal, né? Quando o espírito fala assim, olha, para você conseguir tal coisa, uma situação prática. Você está andando na rua, você vê num poste, numa esquina perto da sua casa, trazemos o seu amor em 3 dias. Trazemos o seu emprego de volta. E aí então você vai assim, eu estou no desespero, estou precisando mesmo. Pega o telefone, agenda ali uma consulta. Chega lá, é uma médium legítima. Médium legítimo, né? Então não é assim um farsante, não é aquela pessoa que cria aquele teatro. Tem realmente uma presença espiritual. Aí você vai até lá e o espírito, então, através da incorporação, tem alguém do lado, né, que é o parceiro de trabalho, e aí então ele vai anotando a receita. Olha, você precisa tomar banho disso, você precisa pagar tanto, fazer coisa e tal. Essa é uma situação prática que a gente ouve. No jornal sai isso, pessoas que foram enganadas, fizeram um boletim de ocorrência porque tiveram que pagar ali uma quantidade absurda para alguém que fez uma consulta espiritual. Essa é uma situação comum, que para nós, né, que temos esse pequeno conhecimento doutrinário, nós sabemos exatamente o que significa isso. Essa enganação, essa manipulação, e pobre coitado do médium que se submete a isso, né, ou coitado também daqueles que se deixam levar por essa influência devido à sua ingenuidade, devido à sua ignorância. Mas e naqueles casos mais graves? Esse fim de semana, por coincidência aqui com o nosso trabalho,
no canal The History Channel. Comentei com vocês ontem sobre aquela questão das mágicas, né, do passado, que tinha uma relação interessante com a doutrina espírita no início da sua difusão. Mas tinha também um outro programa que se chama Os Bruxos e o Poder. E aí então traz para nós várias situações no mundo, durante a nossa história contemporânea, em que nós tivemos ali um médium que tinha uma faculdade ostensiva e que orientava dirigentes de nações. Basta a gente lembrar, né, do nosso bom e velho Rasputin, muito conhecido, né, na história, que ele era, na verdade, um místico. E ele então orientava os imperadores, ali, se não me engano, da Romênia, ou era da Rússia? Rússia ou Romênia? Acho que era da Rússia. E aí então ele falava sobre coisas que deveriam fazer, sobre questões místicas e coisa e tal. E ali tivemos um caso clássico de uma influência direta de alguém que exercia o poder. Consultem para mim, por favor, sobre a história de Rasputin. Só para me lembrar de quando e onde foi, por favor. E aí então exercia essa influência direta sobre um líder de uma nação. E aqui na América Latina tiveram várias situações. Esse programa mostrava sobre coisas na Argentina, sobre coisas no Brasil, sobre coisas no México, na Guatemala. Então tivemos ali um místico, como eu falei para vocês, né, na história da humanidade, nós tivemos ali, então foi na Rússia, São Petersburgo, né? Era o czar que era influenciado por ele. Obrigado, Hermes. Então isso foi no final do século XIX, começo do século XX. Porque o Rasputin, na verdade, a história dele é que ele tinha, na verdade, essa mediunidade ostensiva, e ele curou o filho da czarina, que era uma criança muito frágil, com uma doença que ela tinha. E essa cura fez com que ele fosse aceito na corte dos czares, porque ele foi um milagreiro. Só que junto com essa cura, ele começou também a exercer uma influência política sobre o czar. Eis então ali que toda a história acabou se desenrolando em cima dessa mística, dessa fantasia. Então temos ali várias e várias situações, desde ordem pessoal, como é o caso de alguém que se deixa levar por uma orientação amorosa, profissional, pessoal, até num caso de uma nação. E nesse programa, né, Os Bruxos e o Poder, mostra ali aqueles rituais dos mais bizarros, dos mais macabros, em que pactos são feitos com o mundo espiritual. E esse pacto se dá, nós estudamos sobre isso lá no livro dos médiuns, né, que são pactos que na verdade nada mais são do que assistências que o mundo espiritual presta em troca de algum benefício. Né? O Hermes, lembrando ali a história, né, por volta de 1905, a sua já reconhecida reputação de místico introduziu-se no círculo restrito da corte imperial russa, onde, segundo se dizia, Rasputin teria salvado a vida de Alexei Romanov, né, o filho do czar, que era hemofílico. Né? Tá aí o resumo, obrigado, Hermes. Então a gente vê assim alguém que se aproveitou disso. Né? Olha, todo mundo começa a usar essas piadas, né, Zé? Que a gente acaba se pensando até onde isso vai realmente. Né? Continuando aqui, vamos lá. Então o espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, lembrai-vos de que se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas. E isso também constitui um critério. Se dois princípios se contradizem, terei a medida do valor intrínseco de ambos, observando qual deles encontra mais repercussão e simpatia. Aqui a gente está falando agora, saindo um pouquinho dessa parte mais bizarra, né, das práticas mediúnicas que nós vemos pelo mundo afora, nós temos ali influências religiosas importantes, onde místicos aparecem dentro dos meios religiosos, trazendo orientações que a princípio poderiam ser chamadas de evangélicas. Depois elas começam a se misturarem com orientações de valores duvidosos, porque quando nós pegamos os valores do Evangelho, independente de todas as dúvidas que surgem sobre a história de Jesus, porque a gente lembra sempre, né, que os textos que nós estudamos sobre a vida de Jesus são textos que, com boa intenção ou não, foram manipulados com o passar do tempo.
sofreram transformações nos relatos em si. Quando alguém vai relatar alguma coisa de alguém por quem tem adoração, naturalmente você vai escrever uma história querendo enaltecer cada vez mais a realidade. Então dá para a gente imaginar Jesus lendo aquilo que ele viveu, ele dizendo assim, nossa, falaram isso sobre mim? Eu não sou tudo isso. Então houve essas manipulações. Mais uma vez, com boa intenção ou não. Mas o detalhe é que, tirando os fatos que são relatados, os princípios morais são inquestionáveis. Mesmo que alguém tenha acrescentado algo, tenha criado uma situação em que as virtudes são enaltecidas, isso sempre é positivo para a humanidade. Mesmo que os fatos não tenham acontecido exatamente da forma como foi descrito. Então, quando se fala no Evangelho, nós nos preocupamos, e essa é uma orientação que Kardec traz para nós, e que nós podemos concordar com muita tranquilidade, e lembrando mais uma vez que, como eu falo para vocês, até mesmo aquilo que Kardec fala nós podemos questionar. Será que aquilo que Kardec disse tem sentido ou não tem sentido? Porque do contrário vai ser fora de Kardec não há salvação. E a doutrina espírita prega para nós a liberdade de consciência. Então eu posso dizer assim, Kardec disse que nós devemos estudar como base fundamental os ensinamentos morais de Jesus. Isso para nós tem coerência ou não tem coerência? Para mim tem plena coerência. Porque eu não preciso me preocupar com data, com nome, com local, nem com fatos, apenas com os valores. E isso para mim é essencial. Então mesmo que eu coloque dúvidas sobre o conteúdo, tudo, qualquer lugar, Chico, Thales, se eu estou falando de Kardec, se eu estou falando, por exemplo, do próprio Cristo, por que não falarmos de outras personalidades? Então nós temos que analisar o quê? É o nosso bom senso, que jamais deve ser obscurecido por qualquer tipo de fanatismo, de medo, de dúvida. Mas o fato de nós termos essa liberdade não significa que nós teremos uma crítica destrutiva. Porque se nós nos afinizarmos com uma filosofia, e essa filosofia for coerente, eu estarei em plena harmonia com ela. O meu bom senso ligado, ativo, fazendo uma avaliação geral sobre tudo aquilo que é apresentado. É assim que nós estamos nos envolvendo com a doutrina espírita. Você se considera espírita? Sim. Você gosta da filosofia? Gosto. Você concorda com ela? Estou concordando. Mas se surgir alguma coisa que não me agrada, eu posso fazer uma crítica dela. Então, mas o detalhe, fraterno, é que essa nossa visão de verdade, ela vai se aprimorando cada vez mais conforme a gente vai desenvolvendo o nosso intelecto. Porque nós não ficaremos eternamente nessa condição de ignorância. A gente vai desenvolvendo o aprendizado, vai desenvolvendo a coerência, vai fazendo assim, olha, Jesus falou alguma coisa, de repente Buda falou a mesma coisa, Maomé falou a mesma coisa. Então quer dizer que essa virtude, ela é uma virtude que foi disseminada pela humanidade. E não apenas para aquele grupo que foi beneficiado por ela. Então o nosso bom senso e a vontade que nós temos de aprender vai fazer com que nós tenhamos uma visão cada vez mais realista dessa verdade. Embora estejamos muito aquém daquilo que ela mereceria, né, aqui no nosso mundo hoje. Mas o aprendizado para nós é isso. Então, por exemplo, a minha visão de verdade. Todas as religiões deveriam ser harmônicas. Todas as religiões deveriam fazer os homens se amarem. E eu posso dizer assim, a minha verdade está equivocada? Percebe assim que é uma opinião pessoal que eu estou dando. Mas dentro desse conhecimento que a gente vai adquirindo, a gente percebe que ela tem ali uma coerência. E gradativamente a gente vai desenvolvendo cada vez mais essa nossa percepção, essa nossa sensibilidade. Vendo os efeitos daquilo que nós praticamos, que nós acreditamos. Tudo isso é importante para nós. Faz parte desse aprendizado. Continuando, vamos em frente, senão... Essa vez, exatamente, Brasa, se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, quando ela é vista dessa forma ampla, com bom senso, com senso crítico, com boa vontade, com sinceridade, nós começamos a nos afinizar cada vez mais com essa verdade, e entendendo exatamente o que significa essa libertação.
Essa libertação, na verdade, nada mais é do que uma libertação de consciência, de sentimentos, de atitudes. Para que eu possa, lembra daquela frase do Renato Russo? Disciplina é liberdade? Para que eu possa exercer a minha plena liberdade, eu tenho que agir com disciplina. Porque ninguém pode fazer o que quer aqui no nosso mundo hoje. Então a minha disciplina, ela vai me regrar nas minhas ações, no meu julgamento, naquilo que eu desejo para mim e que eu desejo para o outro. Tudo é importante para nós. Vamos aqui em frente, senão a gente não consegue acabar o nosso texto. Com efeito, diz aqui para nós, seria ilógico admitir que uma doutrina cujo número de adeptos diminui seja mais verdadeira que outra, cujo número aumenta. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confina num círculo pequeno, mas a faz surgir em diferentes lugares, a fim de que, por toda parte, a luz se apresente ao lado das trevas. Vamos pensar numa situação prática do nosso cotidiano. Nós temos hoje no mundo um problema que afeta grande parte da humanidade, seja direta ou indiretamente. É o caso do terrorismo religioso. No caso, por exemplo, daqueles fanáticos islâmicos que nós vemos no Oriente Médio, afetando também algumas partes da Europa, pegando a Ásia, pegando aqui a América também. E então a gente se pergunta assim, mas essa ideia foi uma interpretação, não foi nada ostensivo, não apareceu um anjo dizendo para eles que tal coisa deveria ser feita dessa forma. Mas eles começaram a interpretar dessa forma. Nós temos que combater o mal e pregar a nossa verdade. E a gente analisa o resultado. Não precisa nem pensar muito, né? Foi só uma situação que eu trouxe para vocês que não precisa nem fazer qualquer tipo de julgamento. Se alguém que mata ou se mata em nome da fé, nós nos perguntamos, essa fé é verdadeira? Obviamente que não. Exatamente a mesma coisa também Fletcher. Defender o amor com violência, penso ser um paradoxo, e de fato o é. Mas ainda assim nós entramos numa situação que ela acaba sendo bastante difícil quando nós entramos naquela ideia. Porque nós tivemos uma situação, Fletcher, que você colocou, foi uma coisa muito legal. Na Primeira Guerra Mundial, nós estávamos ali imaginando a França. A França foi invadida, né, por outros países, a Alemanha acabou atacando também. E ali então nós tivemos a necessidade da defesa daquele território. E Leon Denis viveu naquela época. E ele escreveu um livro exatamente naquela época, falando sobre o mundo espiritual e a guerra. E ele colocou o seguinte, que durante aquele momento do conflito, muitos espíritos que foram grandes heróis da França estavam ali presentes junto aos dirigentes para ajudar a defender a liberdade da França. E a gente fala assim, tá, estava ali sendo pregado o amor. Mas o amor estava no meio de uma guerra. Como é que a gente ia lidar com isso? Se não existe uma força opositora a uma força agressora, haverá sem dúvida nenhuma o domínio do mais forte. E como é que a gente vai lidar com isso? Numa situação prática. Como é que você vai dizer que um policial militar, um soldado de uma força armada, não é alguém tomado por esse sentimento de amor, apesar da atividade que ele tem que exercer? De defender os mais fracos, defender o patrimônio, defender a liberdade. Então a gente entra numa situação que nós mesmos não sabemos lidar com isso. Porque o amor, muitas vezes, ele tem que se manifestar, antes dele começar a se manifestar, é aquela história, né, das mensagens que chegam para nós através dos espíritos. Eles dizem assim que antes de uma flor nascer numa pequena horta, houve a necessidade de você revirar a terra. Pois é, mas aí a gente começa a se pensar, esses espíritos, antes deles começarem a pregar essa paz, eles fizeram um trabalho de influência muito grande. No nosso caso, nós não conseguimos ainda cativar tudo isso. Então, na verdade, é um desafio que a humanidade vivencia agora. E não me pergunte como é que a gente poderia fazer isso, porque eu não saberia dizer. Porque a paz, antes dela ser ela por ela própria, ela precisou ser conquistada. E muitas vezes essa conquista se deu através de conflitos, se deu através da força.
Então, assim, é um desafio que a humanidade está vivendo agora, né? E mesmo assim, Thales, é uma reforma individual. Mas antes de você se reformar, você está no meio de uma sociedade que muitas vezes é agressora. Aí você vai se colocar assim de joelhos diante da sociedade para dizer assim, olha, eu sou uma pessoa pacífica, pode me matar? Pode destruir minha família? Então, na verdade, é uma situação bastante enigmática para nós ainda, né? Que nós estamos aprendendo a lidar com ela. Então, antes de começarmos a pensar no fruto que vai brotar, há a necessidade de todo aquele trabalho de preparação da terra, de, vamos dizer assim, de violência contra a terra. A enxada vai ter que ser cravada na terra, vai ter que revirar a terra, para depois começar a nascer aquela bela flor e aquele belo fruto. Como nós vamos lidar com isso? Isso é um desafio diário que a gente está vivendo. Correndo aqui para a gente poder fechar, pessoal. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se manifestam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. E aqui nós falamos mais uma vez, desde aqueles que trazem uma pregação, uma orientação direta para grupos mediúnicos, para indivíduos, como aqueles que indiretamente, através de publicações, através de filosofias, através de ideias generalizadas, fazem a mesma coisa. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que tentam impor-se a pessoas fracas e crédulas, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de fasciná-las e dominá-las. São geralmente espíritos sedentos de poder, que, tendo sido déspotas no lar ou na vida pública quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois da morte. Em geral, portanto, desconfiais das comunicações que se caracterizam pelo misticismo e pela extravagância, ou que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. Há sempre, nesses casos, um motivo legítimo de desconfiança. Lembrai-vos ainda de que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não a este ou aquele, com exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito, se estiver obsedado, e há obsessão evidente quando um médium só recebe comunicações de um determinado espírito, por mais elevado que este pretenda ser. Em consequência, todo médium e todo grupo que se julguem privilegiados, em virtude de comunicações que só eles podem receber, e que, além disso, se sujeitam a práticas supersticiosas, encontram-se indubitavelmente sob uma obsessão bem caracterizada. Sobretudo quando o espírito dominante se vangloria de um nome que todos, espíritos encarnados, devemos honrar e respeitar, não deixando que seja comprometido a todo instante. Lembra que muitos grupos mediúnicos já trouxeram para nós a comunicação de Jesus. O próprio Kardec, quando ele teve a comunicação do Espírito Verdade, ele demonstrou toda a preocupação, todo o receio que nós que deveria ser dado, ou que deveria ser manifestado, sobre aquele tipo de comunicação. Depois ele falou, depois de uma análise cuidadosa, ele então apresentou uma comunicação com a assinatura de Jesus. Essa comunicação se encontra tanto aqui no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, como também no Livro dos Médiuns. É incontestável que, submetendo-se ao cadinho da razão e da lógica toda observação sobre os espíritos e todas as suas comunicações, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado e um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, com o auxílio do conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes dos grupos, as comunicações dos principais médiuns, marcadas pelo cunho da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, rapidamente farão desmascarar esses ditados mentirosos e astuciosos, procedentes de uma turba de espíritos mistificadores e malfazejos. E aqui depois traz para nós uma orientação do capítulo 13 da obsessão, que fala sobre o controle universal, ou melhor, a introdução
controle universal dos ensinos dos espíritos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. 2 comentários para a gente poder finalizar. Aqui embaixo o Tales colocou, né, não pode ser considerado o comportamento do outro ou permanência estacionária. Um detalhe também, Tales, que falando sobre aquela questão da guerra que eu comentei com vocês, a posição, isso seria um tema que nós poderíamos estudar somente sobre ele, tamanha a sua complexidade e importância. Mas a gente fala, por exemplo, durante uma guerra, que foi o caso que Leon Denis mencionou, durante a Grande Guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, lá no começo do século XX, 1914, 1918, nós temos 2 tipos de soldado. Aquele soldado que vai para o campo de combate com a vontade de matar, e aquele soldado que reza para não ter que matar. Então, mesmo diante de um conflito, nós temos ali 2 situações, em que há aquele que vai com a intenção de não provocar nenhum tipo de destruição, e aquele que tem ali vontade de atacar o seu adversário. Vemos ali uma mesma situação com 2 perfis diferentes daqueles que participam. Aquele que tenta não fazer nada de negativo, isso já mostra a qualidade daquele indivíduo. Ele vai por um princípio maior, que é defender aqueles que precisam de ser defendidos, e há aquele que vai porque gosta do sangue. Aquele que vai porque quer destruir o outro. Olha a diferença de personalidade. Quando não houver mais guerras, esse indivíduo que não tem essa tendência a vivenciar esse tipo de conflito, naturalmente vai dar sequência na sua evolução. Aquele que tem uma tendência a provocar esses conflitos, vai tentar encontrar alguma situação em que ele possa satisfazer a sua vontade. Olha a diferença do outro. Exato, Fletcher. O inimigo é aqueles que disseram que você tem que combater, mas que muitas vezes você não sabe nem quem ele é. Você só sabe que tem que matar. E com relação ao que o Fletcher colocou lá em cima, o nome é Espírito Verdade ou Espírito da Verdade. Fletcher, na comunicação com Kardec, lá no livro Obras Póstumas, ele se coloca: eu sou a verdade. Mas, nas comunicações dos evangelhos, são colocadas ali as expressões Espírito de Verdade. E como eu falo para vocês, essa história de ficar debatendo se é verdade ou se é de verdade, não faz diferença nenhuma. Eu tenho o hábito de dizer Espírito Verdade. Mas se vocês colocarem o Espírito de Verdade na área de texto, não vai mudar em absolutamente nada a qualidade daquilo que vocês estão falando. O que importa é que quando o Espírito se identificou como verdade, ele quis exatamente mostrar a importância da comunicação, que foi sondada, que foi avaliada, que foi julgada por Kardec. Ele se colocou como verdade, que foi uma expressão que ele utilizou, que poderia ser qualquer outra. Agora, se de verdade, da verdade, verdade, isso não faz diferença nenhuma. Eu sempre trago para vocês, não se preocupem com essa história. Eu já vi debates calorosos, acirrados, de gente rolando escada, por causa desse bendito de verdade ou Espírito Verdade. Ou seja, a verdade nessa hora virou uma grande mentira por aquilo que estavam defendendo, pelo efeito que isso provocou. Né? Se o objetivo era provocar harmonia e por causa de um de saíram virados um para o outro, colocando como ignorante o outro sábio, o propósito já foi absolutamente perdido. Então a gente vai estudando, tentando entender o porquê das coisas. Não nos apegarmos a esses pequenos detalhes. E não, Espírito Verdade é o nome dele, né? Porque é verdade. Poderia ser Espírito Caritas, por exemplo, Caritas é, na verdade, um nome que chama caridade, que foi utilizado por um espírito, que nós já estudamos sobre ela, né? Que eu não lembro o nome dela exatamente, mas a gente chegou a pegar a biografia dela e coisa e tal, né? Então, na verdade, é um espírito, sim. Que nome que ele vai utilizar? Ele utilizou verdade e não foi à toa. Nada mais era do que um espírito que Kardec identificou como sendo Jesus. Então, um título nada mais, uma denominação nada mais justa para esse espírito, né? Agora, de que forma que a gente vai utilizar isso tudo, isso fica em segundo plano absolutamente. Pessoal, fechando por aqui. Vamos então concluir aqui o nosso estudo. Nós fechamos aqui então esse tema sobre os falsos profetas da erraticidade.
E o próximo estudo que a gente vai fazer, o item número 4, no nosso próximo encontro na quinta-feira, vai ser Jeremias e os falsos profetas. Né? Então veremos aqui também características de agora profetas encarnados. Né? Então, pois é, fraterno, estou te falando. Então aqui, né, esse foi o nosso estudo de hoje. E lembrando que ontem nós iniciamos o estudo do livro Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. Né? Então fizemos a introdução ontem, a apresentação da Dona Ivone, da sua biografia, lemos a introdução do livro, e a partir de amanhã nós começamos o primeiro capítulo. Então é um livro muito legal, que é um estudo voltado para a prática mediúnica a partir das experiências de Dona Ivone. Então quem se interessar por esse tema, está aí feito o convite. E lembrando também que na quarta-feira, lá na Sala Maria de Nazaré, a Ju também começando ali o estudo. Claro que eu vou colar aqui que eu esqueci o nome do livro. O estudo Recordações da Mediunidade. Lá também foi finalizado o estudo do Devassando o Invisível, né? Nós estamos começando e o grupo de lá terminou. Então eles vão iniciar agora Recordações da Mediunidade, também um livro de Dona Ivone, quarta-feira, todas as quartas às 8 horas da manhã. Então amanhã, né, para quem tiver oportunidade, começa um estudo lá, corre para cá e começa o outro